bem-vindo a mais um É do Jogo, esse podcast que fala sobre saúde, nutrição, treinamento, longevidade e o que mais surgir, porque na real o que a gente gosta mesmo é de trocar boas ideias com pessoas que são referências nas suas áreas de atuação. Eu sou o Victor Abes, aproximadamente 1 ano e 2 meses atrás decidi iniciar meu processo de transformação porque eu queria chegar nos meus 40 anos de idade na minha melhor versão e desde então eu venho vindo focado nos treinos, na alimentação e conquistando aos poucos os resultados e estou muito feliz com isso. Alguém me influenciou e a vida é assim, me apaixonei pelo processo e vi que tinha que passar isso para outras pessoas, porque afinal vale muito a pena, tu realmente de fato muda de vida, a qualidade de vida vai a outro patamar. Só que quem sou eu para falar de nutrição, de saúde, medicina, o que for? Eu só sou um entusiasta, um amante e te represento nas dúvidas, mas eu trouxe parceiros e profissionais que ajudam a chancelar aqui os conteúdos de uma maneira mais técnica. Chamei meu irmão Renan Almeida, nutricionista, bem-vindo. Fala pessoal, bora para mais um podcast aí, vai estar sensacional hoje, vamos trazer aí muito assunto sobre treinamento, vivência, prática e como de praxe o Victor vai pedir uma consultoria de treino ao vivo, né? E o médico do esporte, meu irmão Leandro Sobreiro. E o seguinte, a nossa convidada de hoje, ela foi, uma curiosidade aqui, né? Uma das primeiras clientes que a ProHub teve, quando a gente ainda tinha surgido lá na Sertório, nosso primeiro estúdio, tinha um projeto Papo Fit, que era um podcast, claro, né, falando aí sobre treinamento, nutrição, saúde, e era muito legal, e eu me lembro que na época eu acompanhava, só que o estado era diferente, né? Eu acompanhava e pensava... Quem são esses loucos aí? Eu pensava assim, mas ainda bem que eu vou sair daqui e tocar uma pizza, tá ligado? Mas as coisas mudam, a gente vai bater um papo, então, com Carol Dlu, que é assim que a gente chama. Não tente, né, falar sobre um sobrenome dela, mas eu vou fazer uma apresentação aqui. A Carol Dlu é retrato de superação que inspira. Ex-gordinha, encontrou na musculação uma aliada para mudar de vida e nunca mais parou. Formada em Educação Física pela PUC há 9 anos, a Carol é atleta de fisiculturismo desde 2012 e carrega na bagagem 9 competições e 5 títulos de campeã. Hoje, ela é especialista em musculação feminina, atende presencial e online e dedica sua vida a transformar a autoestima e a performance de outras mulheres. Mais do que resultado, ela entrega processo, força, técnica e sensibilidade na medida certa. Carolzinha, seja bem-vinda ao É do Jogo. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui com o Victor, ainda mais que eu participei assim disso, né, desde o início, então foi muito legal ver a evolução, o espaço conquistado aqui de vocês. Tá lindo o estúdio, Obrigado. Tá lindo. E é isso, gente. Há muito tempo atrás, assim, eu não cuidava muito da alimentação. No colégio eu era aquela nerdzinha, assim, que sofria bastante bullying, né, da galera. Gostava muito de matemática e tudo mais, e por isso fiz 1 ano da faculdade de estatística. Antes de começar a fazer musculação, vi que mudava muito a minha vida e eu queria inspirar outras mulheres também a se cuidarem, a melhorarem a autoestima. E aí eu comecei a faculdade de Educação Física, me encantei pelo esporte também e daí só foi. Tá, e aí eu quero saber onde foi a virada de chave, assim, né, da ex-gordinha para iniciar esse processo de transformação. Afinal, eu acho que essa é uma grande conexão com o que a gente tem no programa, com a ideia, né, que é o meu processo. Tu passou pelo processo, comprou a ideia e isso virou tua vida de fato. Sim, virou a vida e o ganha-pão, no caso, né? Eu transformei, assim, a minha decisão, na verdade, para poder inspirar outras pessoas também a mudarem. Mas a virada de chave, eu não vou mentir, o meu pontapé inicial foi a estética. Pode crer. Né? Quando eu tava gordinha, eu não pensava assim, nossa, eu quero ser muito mais saudável. Eu pensava, pô, as meninas ali estão, né, com os caras e estão na praia de biquíni. Cara, isso pega muito. Eu ficava morrendo de vergonha de ir pra praia, botava canga, maiô, me cobria toda. E eu falei, não, chega, eu quero... ser empoderada não só na maneira de falar, mas eu quero me sentir assim, né, mulherão e tal, quero me cuidar, quero ficar melhor na frente do espelho, quero poder comprar roupa, a roupa que eu quiser e não me sentir constrangida com isso.
E aí eu resolvi tirar uma foto minha, me encarar, porque esse é o momento mais difícil. A gente evita qualquer tipo de registro, não tem essa tirem foto? fotos minhas. Botar aqui? Vai pra tela. Eu tenho, Então tá. tinha É a clássica postagem, né? tá. Sempre do faz. antes e depois, Então vamos assim, botar mas meu ela Deus, aqui no ao Sem vivo. dúvida. tem. E aí, quando eu tirei essa foto, que eu me encarei, eu me olhei e foi difícil, eu falei assim, não, chega. E aí, sem recurso nenhum, sem dinheiro, eu comecei a ir atrás de conhecimento por conta própria, assim. Comecei a ter os meus métodos. Eu vou estudar um pouco sobre Que ano era nutrição, um isso? pouco sobre treino. Isso foi em 2015. Tinha menos informação na internet, né? Tinha Disponível. tinha muito menos. Na verdade, em 2015 foi uma época que eu engordei e eu já tinha começado a faculdade de educação física, eu estava pronta para me formar e eu também pensei, nossa, que exemplo eu vou ser, né, para os meus alunos. Mas aí a forma de buscar conhecimento também era muito precária, Não, 2015 né? não tinha nada. Não tinha nada de YouTube ali, mas eu acho, pouquíssima já. coisa. Mas pouca informação, não tinha ali Blog, o né? chat para montar. De 2012 a 2016, 17, o que eu mais aprendi era nos fóruns underground. Fórum, ali. blog, essas coisas. né? As coisas. Hipertrofia.org, treino Sim. insano. Tinha pouquíssimo. O Instagram, então, não tinha nada E de para mulher, dica. então, as referências de pior mulheres ainda. de alto rendimento ou no esporte, ou elas eram assim, só existia a parte muito masculinizada, né, que já estava ali, que era um pouco mais conhecida, ou então mulheres que não era fitness, era mais apelativo assim para o pânico na TV. Então ou eram as gostosonas, Sim, cavalona. Paniquete. paniquete, que um dia que o meu objetivo foi ser, porque assim, de corpo, né? A gordinha, ela tá ali, ela tá sendo excluída dos rolês ali, Quero não ser pega paniquete, ninguém. isso aí. Então eu pensava assim, poxa, eu quero. Não existiam as referências do esporte Sim. como tem hoje, né? As biquínis, a Fran, a Angela Borges, Sim. naquela época essa galera não tava tão conhecida assim. E eu aprendi muito mais com os homens da época, né? Valdemar Guimarães, enfim, os fisiculturistas mais raiz, assim. Então, minha escola foi... Eu peguei um gancho ali que tu estavas falando. Tu começaste a educação física antes do processo de emagrecimento? Na verdade, eu sempre tive problemas com peso, antes, a minha vida inteira, na escola, principalmente. E aí, eu iniciei a educação física, eu comecei a melhorar, mas aí no último ano eu tive um ano de depressão, e aí eu parei de treinar, parei de fazer tudo, eu tinha 3 estágios para cumprir, queria entregar meu TCC, eu tava assim, eu não tava conseguindo fazer nada. Eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque normalmente, né, a gente vê que é o contrário. A pessoa começa a se cuidar, entra para a vida fitness e aquilo motiva a entrar para a educação física. Aí eu faço uma Sim. pergunta, o que te levou para a educação física, então? Mas foi exatamente assim, ó, o que eu percebi quando eu comecei a fazer musculação. Que eu comecei a cuidar do meu corpo e aí eu vi que a musculação começou a me dar mais disposição, mais qualidade de vida e eu comecei a notar que o meu professor, na época, ele inspirava muito os alunos a mudarem, sabe? E eu acho que depois que tu conquista o corpo que tu quer, assim, tu te acostuma. A gente sempre se acostuma com as coisas. A gente se acostuma a ter dinheiro, a gente se acostuma a ter um carrão, aquilo vira o nosso normal. Então, hoje, o meu corpo que eu conquistei, por exemplo, não é um corpo que, nossa, eu me olho e falo, eu sou sensacional. Porque a gente se acostumou com isso. Só que o que me motiva e o que me motivou a começar a educação física era poder transformar as pessoas. Então, quando alguém fala que começou a se cuidar por minha causa, quando alguém fala que melhorou o movimento por causa de algo que eu corrigi, algo que eu ensinei para ela, isso para mim vale muito mais assim, do que a minha própria transformação. Então, ajudar as outras pessoas a melhorarem a qualidade de vida, com certeza foi o que fez eu querer começar a estudar. Assim. Sim. No teu processo de transformação, assim, o que tu acha que foi o teu momento mais difícil? Ele foi mental? Ele foi físico? Como é que foi? Eu acho que o mais difícil é a gente não se comparar com outras pessoas. Cara, mas não é difícil, é impossível. Isso é inevitável. Só que por que eu quis tirar a foto minha? Porque eu queria ver o meu depois. Eu queria ver o meu antes e depois. Eu não queria tirar uma foto minha para dizer, olha, eu quero, né? Ou trazer a foto de alguém conhecida e falar, eu quero ficar com o corpo dela. Não, eu quero pegar o meu corpo e melhorar.
Então, todas as vezes que eu desanimava, era quando eu me pegava olhando para o corpo de outra mulher e pensando, eu quero ser igual a ela. E isso é impossível. Então, a gente dá uma desanimada. Pô, eu nunca vou chegar como ela. Eu nunca vou ser como ela. Então, a gente tem que voltar e falar assim, não, mas eu já estou melhor do que o meu início. Do que o meu início. E aí, isso volta a motivar. Mas essa é a parte mais difícil, assim. É brabo, né? Porque o cara fica acompanhando o Ciban. Mas aí tem um viés que na tua época ainda não era assim, mas hoje eu acho que é pior, porque hoje a rede social, né, é a fonte de inspiração. Uhum. Tudo na rede social é fake news, a grande maioria, né? A inspiração, muitas vezes, eu quero ser igual o fulano a fulana, mas o fulano a fulana tá tudo manipulado na imagem, né? E hoje em dia se manipula até vídeo. Né? Então, Pior, é verdade. e aí acho que É a luz certa. aumenta a Vai. frustração ainda, né? De quem quer buscar inspiração numa imagem E nem só em irreal, físico, em tudo na vida. É, exato. Terça-feira tu abre o Instagram, daí tem alguém lá viajando em Maldivas, descansando, e tu, eu vou ter que trabalhar aqui 10 horas agora. O Instagram é a melhor grama não mais ficar verde, olhando, né? né? Melhor não sim, ficar olhando. Exatamente. Como é que foi a tua primeira competição? O que mudou depois disso? Quanto Nossa. tempo desde do início do processo até tu subir pela primeira vez no palco? Então, para subir pela primeira vez foi relativamente rápido, uns 2 anos mais ou menos de treino. Eu perdi 12 quilos, mas é porque eu fui para a categoria biquíni, né? E na categoria biquíni em 2012, as meninas só precisavam ser praticamente magras. Tu não precisava de uma construção muscular e tudo mais. Hoje já não, né? Categoria biquíni, principalmente na NPC, as meninas são super desenvolvidas. Mas naquela época não precisava assim de muita. Então, basicamente, eu tive que emagrecer, perder gordura. E aí eu já estava treinando, então um pouquinho de massa muscular que eu tinha serviu. E foi a estreia da categoria biquíni no estado. Então pensa, tinha meninas de biquíni de praia subindo no palco, tinha meia dúzia de gato pingado assistindo, o fitness era assim, ó, as pessoas achavam horrorosas as mulheres fisiculturistas, muito fortes e tal. E aí, esse foi o processo, assim, mais perda de gordura para subir pela primeira vez. E aí, depois eu fui subindo sempre de forma mais espaçada, assim, nos campeonatos. E era uma época que o amador só tinha uma federação, não tinha... Na verdade, Só tinha uma. outras, mas não tinha essa divisão grande agora da IFBB e a NPC, né? Então, era... Tinha NABA na época. Tinha NABA, é verdade, WFF, NABA. Talvez até exista na Europa ainda, eu não acompanho, mas aqui tinha tinha só uma federação mais importante, sabe? Sim. Então, nem sabia que tinha sido em 2012 a estreia da categoria biquíni. Mas mundialmente tinha bastante mais tempo? Muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Tinha a Natália Silva. É, porque no Mr. Olímpia, a biquíni tem bastante tempo. Muito tempo. Mas aqui no Rio Grande do Sul foi 2012 a estreia. E aí, logo depois, a Carol Martins começou a ganhar nos outros anos. E aí foi quando começou a difundir a categoria biquíni. Mas no próximo ano eu já fui para o wellness, porque a biquíni era muito sacrificante para mim. A wellness já teve no outro ano, porque ela nem existia, né? Antes de vir para o Brasil. Foi no Brasil que criaram a categoria, Foi no Brasil que né? criaram, mas 2013 já começou. Só que era o corpo, a definição do corpo de wellness era praia. Eles falavam que era praia. No início, a wellness era tipo paniquete um pouquinho mais definida. Exato. Hoje em dia é hardcore, né, cara? É agressivo. Principalmente da IFBB para NPC, né? As meninas estão assim... E essa é uma das coisas que me fizeram repensar, continuar no esporte. Porque a gente chega num nível que a gente pensa, o que eu estou disposta a fazer daqui para frente? Talvez eu não esteja disposta a abrir mão de algumas coisas, a perder a minha feminilidade. Então, eu parei por ali e eu falei, opa, não sei se eu estou disposta a isso daqui para frente. Então, vamos dar uma segurada. E deu? Sim, por enquanto não tem nenhuma competição em vista exatamente por isso. Assim, a minha prioridade é trabalho, é construir minha família e tudo isso junto com o esporte de alto rendimento, que a prioridade é estética numa mulher, a gente não consegue andar com essas duas coisas juntas, ou tu dá prioridade para uma coisa ou para outra. Não tem como, até porque alto rendimento tem
enfim, recursos e coisas para tu estar entre as melhores. E aí eu não estava mais disposta a passar daquele limite, assim. Entendi. Saindo um pouco daí de Carol, indo mais para a parte já do assunto da parte de treinamento. Quais são os maiores mitos assim que a gente pode considerar no treinamento feminino, no sentido de, tipo, falam muito que o treinamento da mulher não é igual ao treinamento do homem, tá ligado? O que tem de diferença no treinamento das minas e dos caras? Eu acho que é a proporção, né? As meninas querem coisas diferentes no corpo. Por exemplo, querem pernão, querem, né, bundão, assim, a parte inferior mais desenvolvida, e os homens não. Mas algumas coisas que eu sempre ouço das mulheres é, por exemplo, ai, Carol, eu não quero treinar braço, por exemplo, porque eu tenho tendência a ficar grande em cima. Assim, gente. Não é assim, Tu tá? conta ou eu conto? Não é assim. É muito difícil que uma mulher tenha uma tendência a ganhar massa muscular na parte superior de uma forma tão fácil. O que acontece normalmente é que algumas mulheres têm mais gordura na parte superior, abdominal, e aí elas acham que fazendo musculação elas vão ficar maiores e elas já estão incomodadas em como elas são hoje. O que não é verdade, né? Se perder gordura na parte superior, vai ficar um pouco menorzinha e a construção muscular ela é lenta. Então, tu não vai acordar no outro dia com as costas e os ombros da Graciane Barbosa, não é assim, né? Tu vai ir construindo, se tu achar que tu tá esteticamente bem, ou então tu, né, cheguei numa proporção legal, tu pode dar uma segurada. Eu não tinha, até comentei contigo essa semana dos ombros, né? Uhum. Eu não tinha nada de definição nos superiores quando eu comecei a musculação, e aí eu me encarnei. Eu falei assim, eu vou treinar braço superior mais certinho. Eu tinha um dia só para ombro, para assim, uns 2 anos, assim, focadíssima. Aí quando eu cheguei numa proporção legal, eu falei, tá, ok. Aqui, mais 2 anos treinando pesado, então não precisa ter medo de treinar superior. Não vai crescer do dia para a noite, não é assim. Esse é um dos principais mitos, assim, que tem. E em relação a treino feminino para o masculino, normalmente as mulheres não gostam muito de fazer força, né? Ou tem medo de ter um treino intenso, de fazer força, mas tem que fazer. Gurias, tem que fazer, tem que levar o treino a sério, tem que fazer periodização, tem que separar os grupos musculares. E a mulher é normal que queira desenvolver mais membros inferiores, porque esteticamente fica mais bonito. Mas a parada de ir até a falha e tal, isso é a mesma coisa, afinal é o mesmo corpo humano, né? Só que... Sim. O que é comum é o homem botar mais carga do que aguenta e a mulher menos, né? É o mais comum. O homem né? sempre pega, por que os homens vivem menos, né? E se eu botar o dobro da carga hoje, o que vai acontecer embaixo da barra do agachamento? Sem ajuda. Esses dias até postei um vídeo que eu falhei no agachamento. Foi a primeira vez que isso aconteceu, assim. Eu nunca tinha visto, na real, e a partir dali comecei a ficar ligado, tá? Não, e eu dei fazia meditadinha. fora do negócio, agora eu fico certinho dentro da gaiolinha ali. Eu já consegui iluminar uma pessoa, obrigada. Esse vídeo deu uma viralizada, ele teve mais de 200 mil visualizações no Instagram. Eu falei, vocês não querem ver o conteúdo, né? Vocês querem ver o me ferrando, né? Desgraça, o povo adora. Exato. Mas é que tu te saiu muito bem, assim, aí meio que eu aprendi. Antes Mas tu eu não sabia tava muito na bem como gaiola sair. também? Tava. Não, eu tava, aí é que tá. Por Eu isso que deu sempre tudo fui certo, muito né? chata. Mas eu ela se tava projetou fazendo... pra frente, assim, ela fez de uma maneira que eu aprendi a fazer. Tipo, caso for, acho que eu consigo não me quebrar. É que assim, eu tava fazendo agachamento livre, eu sempre falo, coloquem a barra de contenção ali, façam dentro da proteção se vocês forem se desafiar muito, porque se falhar, gente, no agachamento não tem o que fazer. Vocês vão morrer esmagados com a barra em cima de vocês. Né? Então, ou tem que saber sair da barra antes, ou então deixa ali na trava. E aí eu já tava nas últimas ali, 100 quilinhos pra dar uma, né? E aí eu fui tentar subir, eu fiquei assim, ó, pra frente e pra trás. Aí eu pensei na minha cabeça, ó, ferrou, não vai subir. E aí eu abaixei tudo, eu deixei a barra e eu saí por baixo dela, assim, mas também deixei numa altura que eu conseguisse agachar até o final e só sair. Mas as mulheres normalmente não se desafiam na carga. É isso que acontece. Mas os métodos, eles não mudam. Depende muito mais do nível de treino que tu tá e do objetivo que tu tem do que se tu é homem ou mulher. Tá, mas se as minas não se desafiam nas cargas, elas também não ficam com uns colchão.
Cara, Pois depende. então. É muito subjetivo, mas muitas vezes basta ter um personal que daí já vai ajudar, né? Ela ter confiança. Às vezes precisa de alguém estimular a confiança na pessoa. Pode ser ter um parceiro de treino que vai treinar um dia e mostre para ela que ela consegue, entendeu? E daí, claro, vai muito do perfil da mulher. Uma mulher mais assim, gosta de treinar mais focada, ela vai começar a ir até a falha sozinha. Talvez não no agachamento livre, mas um leg press, Sim. numa extensora. Agora, tem mulher que ela não vai nem montar um leg press cheio de peso se não tiver o personal junto, né? Então, é muito o perfil da pessoa, né? Sim. É que o homem treinando tem essa coisa também do se virar mais, né? Ah, pode deixar que eu faço, deixar que eu me vire, deixar... E a mulher, ela tem um pouco mais de dependência do personal para ir além do limite, até porque ela realmente fica com medo de fazer sozinha, de fazer algum movimento errado, ou não presta atenção, ou às vezes não quer, né? Quer fazer um treino mais terapêutico, assim, e muitas vezes deixa de fazer força, deixa de se desafiar pelo motivo que eu falei. Ela acha que vai acordar no outro dia extremamente forte, precisa, grande, né? definida, e não é Não, assim. não precisa. Por que Tu não deve escutar precisa? bastante aquela máxima, né, que a gente vê na internet, o pessoal fala direto que, não quero treinar muito pesado para não masculinizar, né? Isso! Sendo que Como se fosse assim, né? Sendo que o fator que mais masculiniza são os esteroides, né? Os anabolizantes. Não é o treino pesado que vai fazer isso. E outra coisa, pode fazer o treino mais pesado do mundo. Se não estiver comendo as calorias necessárias por bastante tempo para crescer e ganhar massa, tu não vai ficar gigante. Exatamente. Se tu estiver sempre comendo no teu normal, comendo um pouquinho menos, né? Tu não vai crescer, né? tem Melhorar todo- a condição muscular, tal, ali, a densidade, mas pode fazer o treino mais pesado do mundo se não tiver ali constantemente, 3, 4, 6 meses, um ano, comendo mais calorias, não vai ter um ganho expressivo de massa, principalmente a mulher, né? E aí a gente vai de encontro a uma outra coisa, né, Renan? Que a maioria das mulheres não está disposta a fazer um período de ganho de massa, porque sabe que junto com isso, comendo mais calorias, vai ganhar o quê? Gordura. E a mulher não quer de jeito nenhum ganhar gordura, ela quer perder os 2 quilos, ela quer perder a pochete, ela quer... Não quer. Então, muitas vezes a mulher está menos disposta a fazer um período onde ela coma mais, para poder render mais no treino também. Fora que tem o medo do carbo, né? Medo do carbo, das calorias. Aí muitas vezes a mulher ali, ela tá um termo que a gente fala, né? Flat, tá murcha, tá ali sem bunda. Se tu não tem naturalmente já, porque mulheres têm. Alguns humanos são privilegiados geneticamente. Algumas mulheres já nascem com glúteo grande, tem homens que ganham massa muscular com mais facilidade. Então, se tu é uma mulher que tu já não nasceu com esse privilégio e não tem bunda, se tu não comer, tu pode treinar pesado, mas tu não vai ganhar o glúteo. Precisa de caloria para crescer aquela musculatura. Então, principalmente ter carbo para te nutrir, treinar pesado, treinar forte, fora que o carbo ele enche o músculo, né? Então, quando tu come um pouquinho carbo, teu músculo fica vazio, então ele fica murcho, né? Então... Inclusive, é uma pergunta da maioria das pessoas, né? Ai, Carol, por que tu comeu um hambúrguer um dia antes de subir no palco? Se tu tem que mostrar o teu melhor condicionamento. Exatamente porque a gente vem cortando a comida de forma significativa e esse carbo um dia antes, ele serve para a gente conseguir encher mais o músculo e não ficar com aquela aparência de uva passa, né, em cima do palco. Desnutrido, assim. Deixa eu te perguntar, porque isso aconteceu comigo, assim, a gente tava falando... O que, teu glúteo murchou? Como a gente... Uva passa? Como a gente era gordinho, quando eu iniciei o meu primeiro booking, depois de ter feito a secagem inicial, eu tava meio angustiado, assim, tá ligado? Ficou com medo. Fiquei, sabe, meio desconfortável. Comia, me sentia super, né, estufadão, porque realmente era bastante mas comida. também é bariátrico, né? Então... E aí, estufado, né? aí eu ficava, cara, será, tal... E aí, bom, depois eu entrei no game e comecei a crescer, comecei a ver os benefícios, assim, né? E o teu primeiro, tu chegou a ficar angustiada, não? Mas então, o período off para a mulher, ele não é tão agressivo, né? A gente não precisa ingerir tantas calorias quanto os homens. Então, sempre foi um aumento de comida gradual e pouco. Eu nunca precisei comer muito, até porque... Foi como o Renan falou, algumas pessoas têm uma tendência genética
Por exemplo, eu nunca conseguiria ser biquíni, eu nunca fui pequenininha, eu sempre fui grandalhona, assim, né, polaca e tal, mas... Então, eu nunca precisei fazer um off muito absurdo em termos de comida. Mas dá medo, sim. E eu também já fui carbofóbica. Também já fui a mulher que comia só salada e proteína, porque eu não queria... Porque eu achava que depois das 18 horas... Vai reter líquido, Depois né? das 18 horas, o arroz ele tem um poder mágico de multiplicar as calorias. E não é assim, né? E isso é uma coisa que eu percebo muito das mulheres, que é outro mito também, de comer menos, comer pouco, cortar o carboidrato. E passei o dia na academia hoje. Eu falei, que bom, beleza, tu fez um treinão então de musculação? Não, eu fiz 3 aulas. Fiz step, fiz spinning e corri na esteira. Sabe o que vai acontecer contigo, querida? Tu vai ficar flácida. Porque tu vai perder a gordura, tu não vai ter massa muscular para sustentar a tua pele, que não vai acompanhar essa perda de peso abrupta, e aí tu vai ficar flácida. Então, a musculação ela é essencial, junto com uma alimentação sem extremismos, para que a mulher consiga perder gordura, mas, ao mesmo tempo, ter o bumbum redondinho, ter definição, ter o bracinho, né? E ter energia, viver. O músculo do tchauzinho. As coisas que a gente ouve, né? A pochete, o músculo do tchauzinho. E outra coisa que se as mulheres soubessem, fariam menos ainda isso, é que o que dá turgor para a pele é colágeno, e colágeno é proteína. Então, se eu tô catabolizando, vai faltar aminoácido para formar colágeno. Tá, mas e aí a pele pode também vir da carne mesmo? Sim, é proteína. Vem de fonte de não é das cápsulas de colágeno. Não é colágeno tipo 2. Proteína. Cara, metendo frango, eu tô ajustando minha pele. Na verdade, a proteína é formada por grupo de aminoácidos. Né? Aminoácidos são os tijolinhos que formam os tipos de proteína. Cada proteína tem uma composição de número de aminoácidos X, tá? E o colágeno tem a sua, né? E eles vêm, alguns aminoácidos que a gente chama de, até que tem os suplementos aminoácidos essenciais, são alguns aminoácidos que a gente não consegue produzir no próprio corpo, eles têm que vir da dieta, né? E alguns a gente consegue sintetizar no corpo. Mas as fontes de proteína como um todo, né, e proteínas de alto valor biológico, elas normalmente têm todos os aminoácidos necessários para formar isso. E aí, tu tendo uma alimentação adequada, com uma fonte de proteína adequada e um aporte proteico adequado, tu vai suprir essa necessidade. Agora, quando tu tá em estado catabólico, onde tu começa a consumir proteína como fonte de energia, porque tu esgotou as outras fontes, né? Aí tu esgotou o glicogênio muscular, o músculo murcha. Tu começa a comer proteína do músculo e o resto de proteína que tiver no corpo. E aí, o que acontece? Vai faltar o tijolinho que estão usando para construir outras coisas necessárias. Vai ser buscado. Por exemplo, o sistema imunológico precisa de proteína, tudo precisa do nosso funcionamento todo do corpo. E ele vai tirar, o corpo vai usar porque é prioridade. Colágeno na pele não é tão importante assim, né? Sim, ele tá tira esse negócio daí. Pra sobreviver. E aí vem flacidez de pele, né? Flacidez muscular. A gente tem 8 aminoácidos que o nosso corpo não produz. Por isso que eles são chamados de aminoácidos essenciais. Exato. Esses aminoácidos a gente consegue na alimentação. Arroz com feijão, ovo, frango, carne. E os outros nosso corpo produz naturalmente. E é por isso que, por exemplo, tu não precisa tomar colágeno, tu não precisa, se tu está comendo proteína corretamente, não precisa tomar glutamina. Nosso corpo produz muita glutamina através da nossa alimentação, comendo frango, ovo, carne, tu já produz naturalmente muita glutamina, né? Então parem de gastar dinheiro desnecessariamente. Gente, eu não sei há quanto tempo eu não tomo whey. Não, e outra coisa... Porque a minha alimentação no dia, ela tá tão equilibrada, eu tô conseguindo suprir tudo. Se eu tivesse Mas tu come bastante frango. Frango, carne, ovo, entendi. Carboidrato, pão. Como pão, meninas, olha só. Que tu come um pãozinho. Eu como pão. E só fazer um parênteses do colágeno, pra gente encerrar, assim, a parte de colágeno. Por que o colágeno não funciona? Tomar, suplementar colágeno não é um mito, não é necessário. O nosso corpo, como o Doc explicou, através da ingestão de proteína, do consumo de carne e ovo, ele vai produzir o colágeno. E se tu toma o colágeno diretamente, o teu corpo ele não vai produzir o colágeno porque tu tomou colágeno. Ele não consegue diferenciar se tu comeu um frango,
um ovo ou se tu tomou colágeno. Tudo para ele é aminoácido. Ele não tem como escolher, o colágeno vai para minha pele, o frango vai para eu ficar musculoso. Não, é tudo aminoácido para ele. Então parem de gastar aí com colágeno, que é uma suplementação desnecessária, sem comprovação científica, sem um estudo, uma boa metodologia. Galera, não gastem dinheiro. A verdade E outra que coisa, se tu quer melhorar a pele, tem que consumir antioxidante. A síntese de colágeno no nosso corpo precisa de vitamina C. Então, comam frutas, comam vegetais, por favor, meus. E complementando, qualquer fonte de proteína que entrar no teu tubo digestivo só vai ser absorvida na forma de tijolinho, ou seja, ela vai ser quebrada. Então, comer colágeno vai ser quebrado, absorvido, e ele não vai virar colágeno do outro lado da parede intestinal na corrente sanguínea. Tecnicamente, eu posso bater proteína com colágeno? Pode, mas ela não Pode. tem um aminograma tão bom quanto comer um Tem menor frango, valor biológico. ovo, menor valor biológico, porque Exato, ela não tem todos os 8 aminoácidos essenciais, né? E tem um custo muito alto. E outra coisa, Não a vale. Carol falou uma coisa que tem todo sentido, né? O suplemento, o próprio nome já diz, o próprio whey, né? Ele serve para complementar uma deficiência alimentar, né? Às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade de bater meta proteica necessária na alimentação, ok, usar um whey, mas ele não é Ou até absolutamente por praticidade, necessário, né? mas... É, também, Ah, exato. Meus primeiros 3 anos de academia, eu não usei nenhum suplemento em pó. Eu só comia frango, arroz, cara, não precisava. Depois, quando eu tive condição financeira de comprar um whey, né? Eu não era pobre, gente, mas um whey era 100 e poucos reais, né? E eu não Sim. tinha, era melhor eu gastar aquilo em outras coisas, né? O estagiário não vivia com muito dinheiro. E então eu só comia frango. Afinal, eu morava com meus pais, eles compravam, é mais barato eu comer frango que eu gastar com whey que eu vou ter que comprar, né? Moela. E eu ganhei, nos primeiros 3 anos ali de academia, cara, eu ganhei mais de 15 quilos. Natural, tá, Vitor? Você olha com essa cara aí. Depois começou as brincadeirinhas ali e tal, né? Não vou me suco. abster, mas nos primeiros anos foi natural. Naturalmente urbanizado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Guria entrou na academia agora, qual normalmente são os maiores erros que as minas já chegam cometendo, assim? No treino geral. Treino. Treino. Academia. Eu acho que primeiro é isso que eu te falei, né? Ter medo de treinar pesado. Então, assim, o que eu vejo é as meninas chegando na academia, querendo fazer o mínimo de esforço ali nas máquinas, com medo de aumentar a carga, com muitos mitos na cabeça, chegam sem comer, então elas chegam extremamente fracas para o treino, né? Já peguei meninas assim que vieram para a primeira aula comigo e a última refeição tinha sido uma salada com frango, não sei quantas horas atrás. Eu falei, gente, não é assim, não precisa ficar com medo. Eu acho que o maior erro das mulheres é vir com esses mitos, essas coisas assim que não precisa, né? Porque o erro em si do movimento sempre vai ter um professor ali que vai direcionando, né? Divisão de treino também. Mas esses mitos um pouco mais enraizados das mulheres, assim, com treino pesado, eu acho que é o mais difícil de tirar da cabeça. E uma coisa muito importante para falar, um motivo para vocês fazerem musculação pesado, mulherada, é principalmente relacionado à osteoporose. Vamos falar um pouco mais a longo prazo, né? As mulheres entram na menopausa e a menopausa diminui a produção do estrogênio, que é muito responsável pela nossa saúde óssea. Então, a gente tem um pouco esse mito. Eu, quando era criança, minha mãe falava, toma um leite, porque vai prevenir a osteoporose, porque tem cálcio. Na verdade, a musculação e qualquer treino resistido é uma das maiores ferramentas de prevenção à osteoporose. E as mulheres, depois dos 50 anos, a incidência de osteoporose em mulheres é mais ou menos 20%, enquanto para homens é 5%. Então, a gente tem que ter o treino resistido, porque o treino resistido, né, a contracarga ali, a sobrecarga, ela aumenta a densidade óssea. Então, é muito importante para a saúde da mulher que a gente faça treino resistido. Não é para ter medo, não é para ficar só correndo e fazendo aeróbico na esteira, porque além de tu perder massa magra que tu tem e tu ficar flácida, o que é esteticamente feio, tu também não vai ter esse processo de força, independência na velhice e prevenção à osteoporose. Então, é um motivo forte aí, já dei vários, né? E periodização...
Não, e também nesse contexto, parte alimentar, muito importante, né? E pegar sol, vitamina D, muito importantíssimo, né? Níveis baixos também influenciam nessa Ou doença, suplementar, né? né? Sim, suplementar. Até porque algumas pessoas, elas não conseguem tempo hábil, né, para pegar sol. Eu não consigo, Vou curtir um inclusive. solzinho. E também tem pessoas que não sintetizam muito bem a vitamina D. Né? Ah. Tem gente que também tem mais propensão a ter câncer de pele, então tem vários fatores ali que influenciam. Me deu um insight agora. Ah, Um episódio de podcast é do jogo na praia, no sol. solzinho. Meio-dia. Uhum. Só no final do Meio-dia. cutting, né? Só quando chegar no final do cutting. O cara já tá moído. É. As minas estão com periodicidade. Porque aqui sempre essa é uma discussão, né, meio polêmica, assim, né? Principalmente quando envolve o Vitão, que não respeita nada de periodicidade, o que é um absurdo. Não Quem tá- respeita Até nada agora. de nada, Até- né? Não é nada de nada. Ele não assim. respeita nada de nada. Não é verdade. Até agora, teremos um plano, calma. Teremos um plano. Teremos um um plano. Então eu não respeito muito periodicidade, então sempre tem essa discussão. Periodicidade pra mina. Pras gurias. Aí é que tá. A periodização na musculação, ela precisa estar alinhada com a alimentação. Ó. Precisa. Não tem como tu pegar um período onde tu vai fazer treinos mais de força, de carga, sem ela estar alimentada para isso. Não tem como. A recuperação não vai ser boa, o rendimento no treino não vai ser bom. Então é muito importante que se tenha uma comunicação com o nutricionista, ou caso ele seja o treinador também, de estar alinhado à periodização. Não adianta eu querer chegar, por exemplo, para mulheres e falar assim, não, essa semana tu vai fazer, ou essas 2 próximas semanas, tu vai fazer treino só de força. Vamos Explica baixar... para quem está ouvindo o que quer dizer só de força, o que É. mudaria para o tradicional isso. Eu ia fazer essa Mudaria intervenção também. principalmente progressão de carga. Por exemplo, menos métodos onde a gente busque a falha, Uhum. menos métodos com rest pause, por exemplo, onde são 30 repetições, e a gente busque mais aumento e progressão de carga com menos repetições. Então, normalmente, os treinos de força eles são mais direcionados para isso. Menos método, menos repetições e mais progressão de carga. Então, começa a série um pouco mais e o ideal é sempre finalizar com a tua carga máxima, mesmo que isso queira dizer que tu vai fazer 6, 8 repetições. Sim. Né? E para isso, tu também precisa ter uma certa segurança ali, precisa ser de um nível um pouco mais avançado. Não Claro. adianta querer periodizar ou fazer toda uma progressão sem tu ter o mínimo de consciência corporal, o tempo de treino ali. Até porque acredito que 90% dos teus clientes, eu estou chutando aqui o número, mas não buscam essa pegada tipo de 100% periodizada porque ela treina muito pesado. A maioria quer ficar saudável e quer ficar magrinha. Então o treinador periodiza, mas ela só quer fazer o treino, sabe? É o que a gente estava conversando como que lida antes. com Não, isso aí, as né? pintas sempre querem transformar o corpo. Não, mas tu não entendeu. Se querer transformar, todo mundo quer. Tu disse que quer ficar igual o Sebum, né? Mas fazer o que tem que ser feito para ficar lá, a pessoa vai chegar lá pro treinador, né? Eu quero melhorar meu físico. Então, o treinador vai querer priorizar e vai puxar ele para fazer tudo aquilo. Mas muitas vezes na semana de força, a pessoa vai treinar parecido com a outra semana na disposição dela, sabe? E outra coisa muito importante na diferença da periodização do homem para a mulher, o ciclo menstrual. Tem que levar isso em consideração. Não Treina tem pior? como. Oi? Treina pior quando tá no... Quando ela tá na fase ali de pré-menstruação ou quando ela tá na semana de menstruação, a força cai muito. Fora muito. quando tem Então, um monte de cólica ainda, né, na semana. exato. Então, assim, tem que ter esse feeling, tá? O professor o personal, por exemplo, que chega a aluna e ele dá o mesmo treino sempre, ou no talo, ou mesmo quando ela fala, bah, hoje eu não tô bem, eu tô com cólica, eu tô menstruada, ele fala, não interessa, eu quero que tu faça força. Não é assim, a mulher não vai conseguir entregar o 100% dela. Então, a estratégia boa, por exemplo, é tu colocar séries de força ou a parte do treino que tu quer desenvolver mais a força dela na fase mais folicular, onde ela tá ali com mais testosterona, ela tá com mais vontade de fazer, ela não vai estar incomodada, não vai estar com dor, não vai estar com cólica, não vai estar fraca, né, não vai estar com dor de cabeça. Então é importante muito o alinhamento da periodização para a mulher com o ciclo menstrual dela. Quanto tempo dura essa parada aí? Uma semana?
Sim, é que assim, a força ela vai aumentando e diminuindo de acordo com os hormônios da fase menstrual, né? Então, a fase menstrual em si dura uma semana. Aí a gente tem um pouco de TPM ali, uns dias antes. Só comer um docinho, uma barra de Mas chocolate. que é normalmente assim, um período antes, uma semana antes, é onde ela vai estar com mais força, onde ela vai estar produzindo os óvulos, então ela vai estar ali com mais testosterona, mais força, mais disposta para fazer, e depois baixa um pouco a carga, aplica um pouco o método e depois volta de novo. Então, é importante ter essa regulação, assim, para a mulher, né? Mas vocês têm essa... Esse Cara, detalhe, elas- essa coisinha, assim. Tu vê, né, que sacanagem. Elas, se for considerar, elas têm quase uma semana menos por mês pra ter o mesmo desempenho que o cara. Com certeza. Hã? Com certeza. A mulher tem esse prejuízo hormonal, Com né? certeza. E a mulher tem o prejuízo de ter uma predominância de fibras tipo 1, né? O homem Sim. tem mais fibras tipo 2, que são as fibras de força. A mulher, ela tem uma predominância genética maior de fibras tipo 1. Então, ela tem... Tipo 1 é resistência? Ela tem um pouquinho mais de pra quem dificuldade corre. de desenvolver massa muscular do que o homem, né? E fora as diferenças de objetivo, né? O que a gente estava falando também sobre alimentação. Se a gente for falar de uma forma bem... O cara quer ficar monstrão e a mulher quer emagrecer. Basicamente é isso. É óbvio que a mulher quer também ter um corpão, é óbvio que o cara também busca emagrecimento, mas é o que a gente estava falando sobre resultado. Então, a mulher desanima muito quando ela vê que a musculação vai entregar um resultado muito mais lento para ela. Que ela não importa a dor de passar por uma lipo, desde que ela acorde do jeito que ela queria, que é mais magra, entendeu? E o cara já pergunta, tá, o que eu preciso usar para ficar grande? Para aumentar. E o peso é um paradigma para muitas, né? Se abaixou Sim. 5 quilos na balança e perdeu massa e ela nem sabe, abaixou 5 quilos. Agora, se abaixou 3 quilos de gordura e não perdeu nada de massa, ela abaixou só 3 quilos. Então, O assim, contrário é se verdadeiro. Se subiu 5 quilos na balança, entra em desespero, né? E esse é o problema que a gente precisa tirar da cabeça das mulheres. Esse é o maior empecilho quando elas começam. Porque se ela comer salada e frango na primeira semana de musculação e ela perder líquido, basicamente massa magra, mas ela vê os 2 quilos a menos, ela vai estar feliz e vai achar que aquilo é um baita resultado, quando não é, quando não está indo de encontro à musculação, ela não está conseguindo recuperar o que ela está treinando, por mais pesado que ela treine. Então, isso é difícil de tirar da cabeça das mulheres, a balança não é o que importa. Também foi difícil para mim, porque no processo de mudança eu queria só ver a balança descer. E eu não tinha noção de proporção muscular, de massa magra, da importância disso, né, da composição corporal, que é totalmente diferente de só peso de balança. Hoje eu peso praticamente a mesma coisa que eu pesava quando eu era gordinha. Só que eu tenho bem mais massa magra. Então eu tenho 1,64 de altura e eu tô com 71 quilos. É muito para uma mulher. Tu fala para uma mulher que tem 71 quilos e 1,64 de altura, ela vai surtar. Deve dar o IMC de sobrepeso, talvez. Sempre dá sobrepeso para mim no IMC. Mas a última avaliação que eu fiz estava 14% de gordura, que é um percentual para mulher bom, Sim. bem bom. Para Então, mulher, quando se mede através de dobras cutâneas, o ideal é em torno de 20 ou menos, né? Ou seja, 14, eu faço né? por dobra bem sempre. menos, então tá ótimo. E eu gosto de manter assim, mas eu desapeguei da balança. Então, mulherada, a dica é vocês desapegarem um pouco da balança, acompanhem a evolução de vocês através da avaliação física e sem neurose. Mas se elas estiverem fazendo, tipo, 3 vezes por semana, treinando 3 vezes por semana, cuidando da alimentação, elas transformam o corpo? Claro. Um dia transformam. Vai levar menos tempo do que quem treina mais vezes. Então, outra Mais tempo, coisa... então. vai levar mais tempo essa transformação, vai demorar mais para chegar no objetivo, né? Porque se tu for parar para pensar, a semana tem 7 dias, aí a pessoa treina 13 e fica parado 4, a conta não tá fechando. Então, no mínimo ali, umas 4 vezes, eu sempre tento incentivar para treinar no mínimo umas 4 vezes E por no semana. máximo... No máximo, tu não ser o Vitor e treinar todos os 7 dias, dias. sempre. Não sei. Tô Tá o perguntando. Vitor buscando respaldo, né? Agora. Tô buscando Não, resposta. ele quer- Sabe que se organizar o volume do treino, dá para treinar 7 vezes na semana sem não parar, tem mas não é problema. muito inteligente, né?
Mas é saboroso. Mas assim, dá pra evoluir treinando 3 vezes na semana aí. Pra quem tá ouvindo e treina É. 0, tu vai evoluir treinando Com 3. certeza. Claro que se treinar mais é melhor, mas eu digo para os meus pacientes ali, tenta fazer pelo menos 3 vezes de musculação e pelo menos 3 aeróbicos, no mínimo. Ou então 3 treinos de musculação e 4, 5 aeróbicos. Porque com 3 treinos de musculação, se tu treinar bem, eu te dou certeza que tu vai manter a tua massa muscular, dependendo de como tiver a dieta, até ganhar um pouquinho de massa muscular. E tu vai secar, vai perder bastante gordura fazendo a dieta. Agora, se tu fizer só cardio ou tu não treinar só uma vez musculação, vai catabolizar, Sim. vai perder muita massa muscular. Mas 3 treinos bem feitos, eu te dou Uhum. certeza que dá para dar uma boa melhorada no físico se tu é uma pessoa destreinada. Olha a cara de frustração Com do Vitor, certeza. cara. Ele pensando 3 treinos por semana, tá de Mas sacanagem. o objetivo né? dele é diferente, É. quer ficar monstrão, 3 treinos seria pouco. É. Mas ele poderia treinar 4 a 5 tranquilo. Poderia, que inclusive ia poupar a longo prazo as tuas articulações, assim, já que tu faz um treino De no leve. talo. Olha, os pulsos já estão sentindo, tá? Então, já ia dar uma poupadinha ali, já ia dar uma vida útil um pouco maior para as articulações, Mas é né? que a gente pensa a curto prazo, né? Não, e ontem ele falou assim, a gente tava falando com ele de treino, ele, meus treinos duram 2 horas. Deu, quê? Todos os seus treinos duram 2 horas. Ele Ele, falou. não, tá, calma aí. O de costas é 1h40. Deu. Ah, Na Como é que verdade, tá, na velho? verdade então, o Vitor, como todo viciado, usa aquele negócio, só se vive uma vez, cara. Aham. É isso. Ele, na verdade, tá criando uma nova técnica de treino, ele tá modificando não sei que nome ele vai dar pra isso, mas é uma coisa do tipo assim, periodização multifacetária, com volume... É high Eu vou volume, dizer, é meu, high logo eu vou volume lançar os Highlander. 5 pilares pro crescimento monstruoso da... Porque É o ele 5H. mistura tudo num treino só e seja o que Deus quiser. É high training, É high todos os high dias. repetition, é É, tudo, full né, cara? É o body. high. É o full body, full time, full tudo, né? É, É que o cara tá naquele tesão. Sabe quando o cara É. descobre Sim, aquela alegria, óbvio, ele vai óbvio. mudando. Aí o cara, tipo, conhecendo o mundo, Cretino, sabe? né? Né, cara? Ah, tá. Eu lembro disso quando eu tinha 18 anos. Era igual. a camiseta começando a ficar mais apertadinha, assim. É o bom que a tá. gente não deixou ele usar a regata com o mamilo aparecendo, né? Ele Ah, não, ainda não, mas vai Nossa, chegar a hora. amém. Amém. Sem regatete. Isso aí, assim, devia estar na descrição da academia. Não entra com regata de mamilo. Tá? Não dá. Cardio. Tem condições. Cardio. Cardio. Antes ou depois do treino de Boa. força. Intensidade. Essa pergunta do cardio ela é muito interessante. E também é consultoria, tá? Porque o cara pergunta... Eu quero ficar focado no seguinte. Bah, O Vitor tá tipo assim, meu primo mandou perguntar. assim. um amigo do primo meu É. falou... Tá com o celular, daí cada vez que tu fala uma coisa, ele apaga do treino dele e põe o que tu falou. Ok, anotado, glúteo, tá? Glúteo. O cara termina o treino, tá focado em perda de massa gordo, tá? Uhum. Secando. E o cara sempre tem essa visão do tipo, por que o cara fica mais cansado, transpirando e sai com aquela sensação de se matou? O cara começa a correr, né? Então o cara sobe na esteira e começa a correr. E aí, sei lá, corre 30 enquanto um cara caminha 45, 50 minutos ou faz uma bike mais leve. Fala um pouco sobre isso, o que perde mais, se é tudo igual, se faz antes ou depois e, principalmente, naturais, tá? Se prejudica o ganho de massa magra. Deu, já tirou todas as tuas? Não, mas eu recebo muito essas dúvidas vindo de mulher também, porque a mulher também tem essa coisa, como a gente falou, de perder muito a gordura, é preciso ver o peso da balança baixar, também fica fazendo cardio e aula e tudo que sue muito, né? Suor, transpiração é só a regulação do teu corpo em relação à temperatura interna e externa, então eu posso estar aqui e se a sala estiver muito quente, eu vou transpirar parada, não quer dizer... Né? Mas aumentou a termogênese, não? Não, porque ela tá parada. A termogênese, a termogênese é quebra que ela necessita que ela esteja fazendo atividade física, né? Mas senão não vai ter termogênese. Não vai ter termogênese, tu queimando também não gordura vai que ela estar tá elevando a passando tua calor, né? frequência. Eu tô aqui sentada, eu não vou estar com a minha frequência cardíaca elevada ao ponto de fazer essa termogênese. Então, não é só o suor que importa, né? É a atividade relacionada a isso.
Mas essa questão dos cardios, primeiro que assim, ó, não existe emagrecimento sem déficit calórico, a gente parte daí. Então, independente de tu fazer um cardio, o cardio vai ser um gasto calórico a mais nesse teu cálculo. Mas se tu fizer musculação, então tu tem que entrar numa negociação ali com o teu nutricionista. Olha, eu tô fazendo musculação, mas eu não quero fazer cardio, o que não é o ideal, porque a gente também precisa do cardio para nossa saúde cardiorrespiratória, cardiovascular. Treinar melhor. Treinar melhor, para disposição, tudo. Então, assim, ó, façam cardio igual, tá? Mas vamos pegar um cenário bem hipotético aqui do eu não posso, não consigo, não tenho tempo, não quero fazer cardio. Mas eu treino 3 vezes por semana. Beleza, então a tua alimentação vai ter que ser muito mais reduzida para que tu entre em déficit calórico e continue emagrecendo, continue perdendo gordura. Mas o cardio, se tu quiser fazer, vai ser um plus a mais. Talvez tu não tenha que passar tanta fome para tu conseguir ter o mesmo resultado. Então, faz o máximo de cardio que tu porque tu puder. pode comer um pouco mais, afinal tu aumentou a tua Eu tenho queima. pavor de passar fome. Então, se eu tiver que fazer 40 minutos, 1 hora de cardio todo dia para poder comer mais, eu prefiro isso. Mas olha Para a conseguir individualidade. perder gordura. Eu, quando eu faço muito cardio, é pior para mim, eu sinto muita fome. Muita fome. Sim. E daí, tipo, beleza, tu pode sentir muita fome e comer certinho o plano, mas daí fica o cérebro, tipo, gastei 200 calorias a mais do cardio, que seriam de 300, gastei 500, aí tu tem vontade de comer 2 marmitas que estão prontas ali, encher de comida. A fome Eu é muito prefiro manter sabotadora. um cardio moderado ali do que botar uma intensidade muito alta de cardio e depois ficar com muita fome. Isso é individualidade, né? Vai muito de cada Sim, pessoa, o né? pessoal vai correr todo mundo junto ali 10, 11 quilômetros e sai da corrida e vai pra padaria e come tudo que dá. Daí o objetivo não é emagrecimento, é porque a corrida faz bem de uma forma geral também. Por que eu não indico muito que tu faça cardio antes do treino, tá? Cardio intenso. Não é que tu não possa fazer, isso não vai interferir tanto na hipertrofia em si, se o teu treino tá adequado e tu tá conseguindo treinar bem. O problema é que tu vai chegar no teu treino de força no teu submáximo, porque tu já vai estar cansado. Então, não é o ideal por isso. Não quer dizer que tu queime músculo ou que tu pode fazer cardio antes se tu quiser. Só que tu vai chegar no teu treino de força e tu não vai conseguir dar 100%. Ainda mais Porque de tu perna, vai imagina. estar fadigado, ainda mais de membros inferiores, porque tu não vai correr plantando bananeira, né? Vai correr com as pernas. E isso já vai começar a fadigar. É a mesma coisa que as meninas, eu fiz o meu treino de perna e fui dar uma corridinha depois. Tá, Treinou só um fofo, né? pouquinho, Volta só pra um academia e pouquinho. refaz esse treino. Treinou Vamos fofo. voltar. Não que tu tenha que sair mal, assim, todas as vezes. Mas é muito difícil que tu consiga sair correndo depois de treinar a perna. Mas rola uma bikezinha daquela sentada. Bikezinha ali, até porque é o seguinte, soltando, não precisa tal. sair mancando todo o treino de perna, né? Não? Claro que não. Mas a ponto de tu conseguir sair do treino para dar uma corrida. É corrida. Não. Então, assim, ó, todos os cardios, de vez em quando, muito de vez em quando, raramente, eu corro, mas eu me sinto pesada e ruim, não rende. Mas o meu cardiozinho é, que nem a Débora Moss fala, é idoso fugitivo do asilo. É caminhadinha ali na esteira, Por quê? pós-cardio. Mas exatamente por isso, porque a corrida ela me deixa desconfortável. Entendi. Eu começo a sentir algumas dores, porque eu já não sou uma senhora, entendeu? Já não sou jovem. E porque eu prefiro deixar toda a minha disposição, a minha energia para o treino de musculação. Ontem eu fiz um treino de perna que eu saí e parecia que eu tinha corrido uma maratona, né? Porque também trabalha muito o cardiovascular, o cardiorrespiratório. Viu, Então, Sobreiro? Viu o quê? que... Não, nada, só fica na Ah, tá bom. parte do treino de perna, forte, focado. Mas Sim. isso é... Nós temos alguém aqui que não treina muita perna. Tamo junto. Não, mas eu por um motivo especial, né? Tinha uma lesão de joelho. Ah, Mas tô não. voltando. Sempre mas tô tem uma voltando. desculpinha. Não, o que eu mais ouço dos homens, a gente falou das mulheres, né? Mas a desculpa dos homens para não treinar a perna é eu jogo futebol uma vez por semana. Aham. Não preciso Não treinar a joga perna. Tô prontinho. Aí eu falo assim, mas exatamente por isso. O que vai acontecer? Vai romper. Porque não tem músculo ali sustentando, né? Segurando os ligamentos suficiente, não tem força, não tem resistência, e aí lesiona. Carolzinha, chegou a guria pra ti e falou: Fala bem. Carol, eu quero ter um corpo igual ao teu. E aí?
Teve uma vez, na Em verdade, assim, ó, tem algumas vezes, assim, que eu confesso que eu fico lisonjeada, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco constrangida. Às vezes eu vou em loja de roupa, por exemplo, tá? E aí a mulherada, nossa, mas em quanto tempo, né? Quanto tempo tu tá treinando? Aí eu falo assim, olha, eu treino há 15 anos. Aí elas, Acaba com a vida. aí da elas assim, Vitor. então vai demorar tudo isso para eu conseguir esse corpo. Gente, não é assim. É óbvio que tu vai ter resultado antes se tu te dedicar, né? Mas o tempo que tu começa a ter resultado, ele é tão individual. Depende tanto de como tá a tua alimentação, do quão a sério tu leva o treino, depende da tua genética, do teu metabolismo, de como tu responde, como tu recupera essa musculatura, do que tu está tomando. Então, assim, são muitos fatores. Eu já deixei de ganhar muito dinheiro na internet porque eu falei assim, ó, tenha o corpo dos sonhos em 3 meses. Não tem como saber, porque depende de muita coisa, é muito individual. Então, eu não dou um tempo necessário, um tempo exato, né? Mas, assim, se dedicando em 1 ano, 2 anos, tu já vai conseguir ver muita mudança. Mas eu treino há 15, não é buscando Temos o corpo período. perfeito, mas porque já é parte da minha vida, da minha rotina, da minha profissão. Se tu fizer tudo direitinho, dormir bem, descansar, ter uma periodização de treino, se alimentar bem, em torno de mais ou menos uns 5 anos, tu alcança o teu limite genético. Pô, não quer dizer que depois não vai evoluir mais, vai, mas basicamente ali entre 4, 5, 6 anos, tu alcança um limite muitas vezes de volume muscular, assim, né? Então, depois desse tempo, tu já vai ter certeza mais ou menos que tu não vai subir muito mais daquilo, né? Claro que eu. Não vou virar o Siban. Claro que. Falando para naturais. Ele tá né? falando natural, né? Naturais, Claro que também. Como é que foram esses 5 anos, né? Foi Nunca tudo pra mim, certinho, o não papo. foi. Então, isso vai influenciar muito, né? Vai influenciar bastante. Mas muitas vezes a gente que treina há 15, 20 anos, 10 anos, a gente alcançou um físico parecido com como estamos hoje, com 4, 5, 6 anos, a gente vem mantendo. Às vezes a gente fica melhor, às vezes a gente regride um pouquinho, né? Então, não precisa de 15 anos de treinamento para alcançar um físico, mas precisa de bastante dedicação e planejamento. E porque ajuda as na pessoas linear. até falam, né? A mulherada fala assim, às vezes eu comento, eu tive dengue agora no início do ano e eu fiquei 1 mês sem treinar, eu fiquei realmente muito mal, assim. Sofreu muito. Não Muito. pela dengue, mas por não treinar. Também, mas não por só não estar treinando, é por sentir que o meu corpo estava Debilitando. inútil. Exato. E aí isso é horrível. Porque um negócio que faz parte da tua rotina, tu chega no final do dia agoniado, porque tu não. Não, ainda mais pra alguém que tá sempre em alta performance. Exato. Eu E fiquei- sempre se cobrando muito também. Eu sofro muito com a autocobrança, né? Sempre ali no alto rendimento, no limite, no. E a volta é ingrata, né? Tu A volta volta é ali, ingrata. puta merda. Mas aí algumas meninas falam, nossa, Carol, mas se eu ficasse 1 mês sem treinar, ia sumir a minha bunda, digamos assim. Ninguém Assim, perde o que não mas tem. é isso... Lá muito motivacional, né? 0 menos guria 0 sempre continua lá. sendo 0. Hoje ele Não, tá, cara, né? um mês Ele tá é foda, afiado, um mês né? é Ele foda. tá afinado Eu fiquei hoje. 15 dias sem treinar agora e, tipo, o cara murcha e tal, mas depois é uma semaninha treinando já. Mas aí já é que recupera. entra o tempo de treino. Sim. Não só nisso, mas assim, 15 anos de treino fazem com que 1 mês ou 2 semanas não seja praticamente nada. Óbvio, vai ter Sim, murcha vai total. murchar um pouco, mas em 1 semana tu consegue recuperar a Tá, força, mas tu em quanto consegue tempo voltar. se o Renan decide, quer saber? Dane-se, eu não piso mais dentro de uma academia. Em quanto tempo ele começa a definhar a Cara, a musculatura? partir de 15 dias, dependendo da tua alimentação, obviamente, né? Tu começa a perder músculo mesmo, não só massa magra. Porque muitas vezes, nos primeiros 7, 10 dias, tu perde peso na balança, muito de massa magra, de líquidos, de peso residual, considerando que tu continuou comendo bem, né? Se tu ficar sem comer, daí tu vai perder antes. Então, em torno de, alguns estudos apontam ali, em torno de 14, 15 dias, tá? Começa a perder músculo de verdade, tá? E daí vai perdendo, né? Mas agora, para recuperar é chatinho, né? Porque tu fica 2 semanas sem treinar, nesse caso. Aí a primeira semana é fisioterapia, né? Daí, depois tu volta. Daí a segunda semana tu começa a voltar direitinho. Cara, tu vai estar com o físico parecido como tu estavas antes, depois de 6, 7, às vezes 8 semanas, dependendo do foco ali que tu teve, né?
Mas não é o frustrante. fim do mundo, Mas, né? mas não é. Não. E para quem já tem isso na rotina há muitos anos, não é um tempo que a gente fica, nossa, mas mais uma semana, mais uma semana. A gente só volta. É uma coisa um Mas pouco que até isso só de natural. treinar é foda, cara. Eu digo porque, assim, ó, nesses 15 dias, não sei quantos anos que eu não ficava 15 dias sem treinar. Eu fiquei, que merda, não consigo treinar, não dá pra treinar e tal. Aí eu fui na academia ontem e deu uma preguiça de ir, cara. Deu uma preguiça. Esse é o de ir, problema. A gente cara. se Agora acostuma a quem ficar não- parado Agora também. imagina quem não tem o hábito de ir, cara. Quem não tem o hábito. Ainda mais que eu pensei, vou ir, não vou nem poder fazer um treino de verdade, sabe? Então, por isso que eu falo para alguns pacientes que estão começando a treinar, treina final de semana, cara, evita ficar mais que 2 ou 3 dias seguidos sem treinar. Eu conheço o meu eleitorado. Se o cara treina segunda, quarta e mata o treino de sexta e só vai eu treinar na segunda de novo, ficou 5 dias, 4 dias sem treinar, esse cara ele vai pensar 20 vezes antes de voltar pro treino. É por isso que eu digo, não fica nenhum dia sem treinar. É isso, eu tô criando essa Não, nova não teoria. dá espaço pro... Só treina, só vai todos os dias. Mas isso é interessante porque, na verdade, não vou dizer que prova, porque quem sou eu pra dizer que prova alguma coisa. Mas sempre tem aquela máxima que diz, porque o shape do hormonizado ele é alugado. Cara, do natural também, tá ligado? A 15 musculação dias é sem aluguel. fazer a parada direito, tu já começa a catabolizar a tua musculatura, então é alugado também. O cara vai ficar frango de novo. Mas de todo A hipertrofia, ela é um pouco ingrata. É ingrata, É cruel. ingrata. É que teu corpo não precisa, se teu corpo não precisa fazer força, ele vai eliminar aquilo, ele não precisa. Sim, porque ele não quer daquilo. ficar gastando Exatamente, pra ter exatamente, muito. exatamente. Desnecessário para ele, né? Então, se o cara for gigante, a perda deve ser mais rápida, né? É mais rápido, mas, cara, se o cara for bem grande e ele continuar se alimentando bem e ficar sem treinar, talvez ele nunca fique magrelo, sabe? Nunca fique, né? Obviamente, não vai ficar extremamente musculoso, mas alguma coisinha de leve vai manter, sabe? Pega exemplo de pessoas que treinavam muita musculação e foram começar a correr, alguma coisa do tipo. Ele ainda tem, obviamente, uma ativação muscular, mas a pessoa consegue manter um volume de coxa, consegue manter um braço ali levemente musculoso. Tipo, ou seja, se o Siban parar, vai ficar que nem o Doc. Eu levo isso como bom ou como ruim? Eu acho que os dois têm que tirar a camisa aqui E mostrar o com shape. melhor. Fazer E o as poses pessoal compulsórias. Peraí, não tem problema. Eu ainda tô fazendo essa conta aqui mental. Não tem problema, eu saco shape, mas aqui é 1 ano, né? Tá bom. Hã? Mas se o Doc tiver 1 ano para mudar também, e aí? Mesmo tempo, Quer a que eu partir faça de agora. chavinho aqui agora? E qual é a importância de ter um treinador, um acompanhamento profissional que entenda mesmo de treinamento de musculação para mulheres? Assim? O que isso muda no processo? Exatamente pelo motivo que eu te falei da individualidade, né? As pessoas, claro, estão pegando treinos por aí, é muito fácil tu ter acesso a qualquer tipo de treino, mas aquele treino não é para ti. É treino para mulheres. Aí a mulher, quando vê, tem alguma inibição de algum músculo, ela não tem tanta amplitude, ela não tem tanta mobilidade. Tem mulheres que naturalmente têm o quadríceps mais desenvolvido do que o glúteo posterior e essas proporções não estão naquele treino generalizado. Então é muito importante que cada pessoa tenha o seu treino, né? Por isso que eu gosto tanto da consultoria, por isso que eu saí um pouco do digital nessa coisa escrachada, generalizada e treino para mulherada e entre nesse grupo e você faz o meu treino durante uma semana. Isso não é o ideal, né? É óbvio que a gente fala sobre melhor isso do que não treinar. Sim, né? Melhor se mexer. Eu também defendo qualquer atividade, procurar uma atividade que gosta de fazer, que se sente bem fazendo para manter a constância. Eu sempre vou defender a musculação pelos motivos que a gente falou aqui. Mas se a mulher gosta de fazer uma aula coletiva, se ela gosta de fazer crossfit, faz. Funcionalzinho. Sempre vai ser melhor do que o sedentarismo, sempre. Mas é importante essa individualidade nesse sentido, de trabalhar as proporções daquela pessoa, do que ela precisa desenvolver, o que ela precisa melhorar, quais são as deficiências dela. Vai ser muito mais eficiente. O caminho vai ser mais curto se tu fizer algo individualizado do que algo genérico. E se a guria tá nas pilhas de
melhorar, evoluir o físico e tá pensando aí em hormonizar, hormônios para mulheres. E hormônios Tua para opinião. mulheres. Geral, assim? Alguma pergunta um pouco mais específica? Não, tô Eu querendo falo. bombar, tá ligado, guria? Copiar. Vamos ver o que sai dessa conversa. Isso, aí. só que assim, quero Eu algo sempre- a mais, a Magic Pill. Eu sempre falei sobre isso abertamente no Instagram, não indicando, não dando quantidades, não falando especificamente como Protocolo. um protocolo, não passando protocolos. Inclusive falando, olha, quando eu fui para o alto rendimento, que eu já estava treinando há uns 5, 7 anos, que eu cheguei no meu limite genético ali de melhoria e tal, tinha emagrecido bastante, eu falei assim, ó, quero ir para o alto rendimento, quero começar a competir. Alto rendimento não é saudável. Tu vai levar o teu corpo num limite que ele não precisa, né? Independente do uso de hormônio ou não, tu vai passar por uma redução brusca de calorias, tu vai passar por uma finalização e isso não é saudável. E não é saudável usar anabolizante. Mas, se tu quiser ir para o alto rendimento, é muito difícil que tu consiga uma classificação boa se tu não usar. Pode ir sem o uso de hormônios? Tu pode subir no palco natural? Pode, não existe uma regra. Tu tem que tomar anabolizante para ser fisiculturista. Só que tu não vai estar a nível competitivo. E se tu tem o objetivo de só subir para participar, sem prejudicar muito a tua saúde, pode ser que esse seja um caminho. Agora, se tu quer subir para estar entre os melhores, o uso é inevitável. Só que tu tem que estar ciente das consequências, porque não existe uso seguro, dosagem segura para isso, principalmente para mulher. Só que eu usei depois de muitos anos de treinamento e quando eu decidi competir. Então, eu nunca precisei abusar, nunca precisei usar muito. E a feminilidade sempre foi algo prioritário para mim, assim, né? Foi algo que eu sempre não quis abrir mão. E aí eu consegui ter um uso que não me gerasse tantos efeitos colaterais. Mas para a mulher, qualquer dose a mais pode gerar. E aí tu vai depender muito da tua genética. Tem mulheres que desenvolvem mais as características masculinas, tem mais efeitos colaterais, e tem mulheres que não. Depende do que tu tá tomando também. Às vezes, com 1 mês de uso, já começa a cair os cabelos. E aí falam, né? Ah, não, mas eu só tô tomando uma oxazinha. Só Que tô é oral. É tomando 5 de Oxazia. óxido, não é nada. Mas É. todo esteroide é zinho, né? É uma oxazinha, é uma coisinha. tremboloninha, é um É que nem dianabolzinho. quando sai da dieta, é só um docinho. É, exatamente, um é da dieta docinho. também. Come só um docinho. Quando começa a falar no rim, eu sei que já... Mas, Carol, a gente tinha combinado outra coisa nos bastidores, tu me ferrou lá, os olhares já estão complicados, do tipo, não é saudável, não tem dose. A cara dela. Tipo assim, Mas isso Mas tanto não é para homem saudável. quanto para Não mulher, é isso é um saudável. fato, tá? Primeiro que quando se desvia a linha do fisiológico para o suprafisiológico, ou seja, hormônios acima dos níveis naturais, seja para homem, seja para mulher, a gente entra num território que é um território onde não existe uma garantia de segurança. Mas existe né? um controle. Mas há um Controle nem risco. sempre é segurança. Não, né? mas Tu tá controlado. dirigindo na estrada a 180 por hora num bom carro, tu tá sob controle do carro. Mas tu tá num risco muito maior de quem tá a 80. E pegando essa tua referência, É, ele mas pode ele estar... tem Muito boa airbag, essa ele referência, dirige muito sozinho. boa. mas a referência é um pouco mais complexa que ele disse. É tipo assim, ó, tu tá dirigindo a 180 no carro com um acompanhamento, mas o motor tá aqui, ó. Tá lá no giro no 8. Uma hora vai dar problema. no Não, motor. nada Pode te dar garante, problema no nada te motor, garante, né? entendeu? O que acontece? Assim, ó, cenário ideal. Eu tô num bom carro, tô revisando o carro periodicamente, calibragem de pneus, nível de óleo, tá tudo afiado, tudo certinho, mas eu tô andando 200 por hora. Tá forçando a Eu máquina. tô forçando no limite aquele carro e eu estou me expondo a um risco muito maior. Se cruzar, alguém cortar a tua frente na estrada, tu tá a 180 por hora, 200 por hora, a tua chance de ter uma fatalidade é muito maior do que se tu estiver no limite da estrada. O limite ele é estabelecido como uma referência, assim como os níveis de referência hormonais, né, onde existe uma segurança. O fisiológico seria o limite da rodovia, né? No momento que tu começa a ultrapassar aquele limite, não é só uma multa que tu pode tomar, tu está correndo riscos, e os riscos são conscientes. Ninguém acelera o carro sem saber o que está fazendo. Se bem que tu às vezes acelera.
sabendo o que tá fazendo. Mas a verdade é essa. A gente Carol trabalha falou com uma coisa, probabilidades, né? tu tá ciente do que tu tá fazendo, tá? O bolo médico Então, que tu vai estar acompanhando, tu vai ver mais rapidamente se não, aconteceu exato, alguma exato. coisa. O acompanhamento é como a revisão do carro. Primeiro, tu tá revisando, tá vendo que tá tudo em dia, né? E a maioria dos colaterais dos esteroides anabólicos androgênicos, tanto para homens quanto para mulheres, eles não acontecem, né? Que nem tu vai acordar num dia, no outro dia a mulher vai acordar com a voz grossa, a voz da Graciane Barbosa, já que a gente usou esse exemplo antes. Não, cara, não vai acontecer. Todos eles são previsíveis, inclusive aqueles silenciosos, né? Monitoramento laboratorial, né? Monitorar os principais efeitos colaterais laboratoriais, aí a gente entra ali, o que eu acho mais perigoso é a questão da policitemia, aumenta a viscosidade sanguínea, né? Que ele é totalmente silencioso, mas muito perigoso, né? Aí a gente entra na parte de perfil lipídico, função hepática, tudo isso são alterações que se mostram precocemente antes de um dano de verdade. Aí vem a questão do acompanhamento. O hormônio, ele não é 100% seguro em doses suprafisiológicas, nunca vai ser, mas ele também não é tão perigoso assim como as pessoas pregam por aí, né? Depende quanto suprafisiológico também, né? Depende Isso de dose, depende de tempo de influencia uso, Mas depende de combinações. como qualquer, né? Se a gente for entrar nesse mérito assim, tu pode beber uma taça de vinho ou tu pode entrar em coma alcoólico, Exatamente, exatamente. né? Tu pode ferrar o teu fígado E entrando o em coma uso, alcoólico. essa Então foi é um a bom exemplo, mesma... porque o uso do álcool, ele tem mais ou menos a mesma premissa. Ele é frequência, tempo de uso e dose, né? E tu não ele vai ficar vai- bêbado de uma hora para outra, tu vai bebendo e tu vai sentindo, tu vai bebendo, tu vai e sentindo. os danos É vão que ser quando- proporcionais vai querendo cada exatamente vez a isso, mais. da mesma É, forma. Mas, Tá é, querendo cada mas vez- assim, vou tentar um gente, vinho diferente, não, agora um branco. não agora- dá para ser, eu não vou ser Zé. hipócrita aqui. O anabolizante, principalmente para mulher, e eu tô falando por experiência própria, tu fica com mais vontade de viver. A mulher com a testosterona dela basal, normal, a gente fica mesmo, a gente tem mais indisposição, a gente não tem vontade de treinar, tem vontade de fazer força, tem a questão do ciclo menstrual, que é muito mais forte, essas variações hormonais que prejudicam muito, alteram muito o nosso treino, a nossa dieta, enfim. Então, quando tu toma, tu te sente mais disposta, tu tem mais força, tu perde mais gordura, o que para a mulher é mais difícil, porque a gente tem naturalmente mais gordura no corpo. Só que também tem que lidar com os colaterais. Então, toda vez que eu via um colateral que eu conheço muito meu corpo, muito expressivo, eu já falo, olha, vamos dar uma ré, vamos dar uma segurada, né? O que importa é o palco, e a gente sabe que o que faz um atleta no palco não é o anabolizante, é a disciplina, é a alimentação, é a desidratação, é o treino, é o cardio, é o sono, enfim. Todos usam. Se o que usasse mais fosse o campeão. Então, né? Só que tu também tem que estar preparada para lidar com irritação, com a diferença na voz, com queda de cabelo, com acne, com pele oleosa, com clitóris aumentado, enfim, todos os colaterais masculinizantes ali que tem. Tu tá disposta a isso? Tu tá disposta a chegar num ponto que de repente não tem mais reversão desses colaterais, dependendo da quantidade e do tempo que tu tomar? Então, tem que tomar muito ciente, muito ciente. O que as pessoas deixam de abordar sobre o assunto, o que irrita, é tu atribuir o corpo, tu atribuir o troféu ao uso de anabolizante. Exatamente. É injusto. É isso, por isso que a gente evita. Então tá explicado por que a Carol tem essas coxas. Não, gente. Se tu acompanhar um treino meu de perna, tu vai ver que eu me mato treinando. E durante muitos anos, e a minha disciplina... Então dá vontade de falar assim, tá bom. Então vai tomar exatamente o que eu tomei e vamos ver se tu chega onde eu cheguei, sabe? E aí a gente evita falar sobre isso, mas não dá para ser hipócrita. Não, Não as dá pessoas pra têm essa ser. tendência a desmerecer todo o trabalho envolvido porque a pessoa usa hormônio. Claro, mas O não hormônio, dá ele- para ser ele hipócrita. favorece, Carol, mas mas então pelo tu amor- já Toma e fica tomou... igual, então. Não, não existe isso. Tem todo um mas contexto. eu sei que tu é disciplinado e tal, mas tu já tomou, né? Já. Sim. O que tu tomou? Gente. Então,
Um pouco de tudo. Não, mas assim, eu Olha! falo, mas eu não fico falando, passando protocolo e inclusive falo assim, ó, não toma. Porque a maioria das perguntas de quem, né, quer usar é de quem tá treinando há 6 meses, Exato. 1 ano. Então assim, não, né? Disciplina mais, por mais tempo, mantém mais a constância e depois a gente conversa. Isso aí. Concorda com isso, Renan? Concordo, te falei desde o primeiro dia. Eu acho que o Vitor tá ficando um pouco meio sem falei argumentos. desde o primeiro dia, cara. Mas, né, estamos aí. É isso aí. 20 quilos a mais de massa muscular. A galera que nos acompanha, ela tem o perfil mais do cara que ou já faz alguma coisa, tá buscando mais informação para melhorar a performance, buscar outras alternativas para melhorar e tal. Mas principalmente a galera que tá tentando iniciar, tá querendo sair do sofá e fazer uma atividade, sabe? Tirar literalmente o bumbum do sofá e iniciar o seu processo. Muitos começam, não conseguem dar seguimento por N motivos, né? Se entregam às desculpas, negociações mentais e tudo mais. Qual é o recado e a mensagem que tu deixa para quem tá querendo levantar do sofá e iniciar o seu processo, porque quer transformar o seu corpo, sua vida? Eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte: tu negocia o teu trabalho, mesmo quando tu não tá afim de ir trabalhar, mesmo quando tu tá com preguiça, mesmo quando tá chovendo, mesmo quando tu tá dando errado, tu tem que ir trabalhar todos os dias. Porque a tua prioridade é o retorno financeiro, tu precisa do dinheiro. Tu precisa te alimentar, tu precisa pagar as contas. Por que as pessoas não enxergam treino como algo inegociável do teu dia a dia, como trabalhar? Tu não pode depender de acordar a fim de treinar. Tu só tem que ir. É mais complicado tu fazer essa negociação porque tu ainda não enxergou os benefícios. Não Depois entra o que tu- salário no final do mês. Exato, não vai entrar no final do mês, vai ser em anos, em constância e tudo mais. Então, a dificuldade das pessoas e a desistência delas é a pressa por ver resultado, porque resultado motiva. Quando tu vê resultado, tu fica mais motivado. Claro, se tu faz tudo certinho, tu vai ver resultado. Quanto antes, melhor. Mas é enxergar o longo prazo. É enxergar o retorno daquilo a longo prazo. E encarar como qualquer outra coisa na vida que tu faz mesmo sem vontade. Tu faz porque tu precisa fazer. Né? Então, de repente, o que pode assustar um pouco é tu pensar numa velhice onde tu... Não, muito além da estética, né? Porque a estética vai muito a curto prazo. Então, assim, eu quero treinar agora, vou começar a treinar, porque no verão eu quero estar com shape. Beleza, pode ser um bom motivador para ti. Mas se tu pensar lá na frente, que quando tu tiver idoso, tu vai estar bem mentalmente, tu não vai estar com nenhum problema mental, enfim, e aí tu não consegue levantar da cadeira sozinho. Tu não consegue limpar tua bunda, não consegue... Eu tô sendo bem agressiva porque é sobre isso, sabe? Sobre isso. Vai além. Então, quando tu agacha, tu não agacha para ter um bumbum na nuca só. Tu agacha para tu conseguir fazer esse movimento velho, sem precisar de ajuda. A tua independência na velhice depende de tu ter um bom desenvolvimento muscular, né? Uma boa coordenação, trabalho de equilíbrio. Então, a musculação ou o trabalho de força ele é essencial para isso. Eu acho que o que falta para as pessoas mesmo, para elas se motivarem, começando e tal, é tu pensar a longo prazo. É um investimento. Né? Quando tu investe em alguma coisa, tu também não vai ver um retorno financeiro diferente do dinheiro do salário no final do mês certinho ali. Tu não vai ver um dinheiro de um investimento que tu faz logo ali. Tem que ter paciência. As pessoas não têm paciência. Eu acho que essa é a questão, assim. Tem que ter paciência, fazer tudo certinho. Quanto mais certo tu fizer, antes tu vai colher o resultado. Quanto mais vezes tu treinar, mais resposta do teu corpo vai ter. E paciência. E onde é que a galera te encontra? Me encontram nas minhas redes sociais, @Carol_DLU. Eu só tô pensando no TikTok. Titubeou, né? Não, Na no hora de TikTok passar e o no arroba. Instagram. Carol_DLU. Podem falar comigo ali, podem me chamar, podem seguir o conteúdo que às vezes eu posto comendo um X e às vezes eu tô na academia, porque a vida é sobre isso aí também.
Às É vezes do jogo. tomando um vinho, às vezes tomando uma água, né? Porque hoje, depois de muito tempo, muito mais disciplinado, a gente sabe que os nossos momentos off, eles não prejudicam o nosso resultado e faz bem mentalmente também, né? Estar com os amigos, aproveitar a família e tudo mais. Mas é isso, rola um conteúdo legal ali também, caixinha de perguntas. Top demais. E tu tá agora... Ah, Projeto Vitor. sim. Ah, a gente... Projeto Bumbum na Nuca. Isso aí, vamos ver. Projeto É. Vitor Paniquete. Não, o Vitor vai pra Wellness. Frank se cuide. A ideia sempre foi, né? Todo mundo sabe, subir nos palcos e competir pelo menos uma vez aos 40 anos de idade, então 2026. Final de 2026, ali a gente tá pensando, acontece mais ou menos em novembro ali, algum Tem campeonato. campeonatos em novembro e início de dezembro. Daí a gente vai estruturando ali. Pega É. o esporte. Alguém me disse que eu me encaixaria na categoria clássico. Eu acho que não, mas vamos ver. O que tu Por acha, quê? né? Tu acha que não? Porque a clássico da federação em questão, tu teria que ficar muito leve. Eu acho que tu vai ficar mais pesado. Eu quero ficar mais Porque pesado. a culturismo clássico da IFBB é peso menos 100, né? Então, altura menos 100. Então, você tem quantos metros tu tem? 1,90. 1,90, tá? 190 centímetros. Então, tu teria que pesar 90 quilos. Cara, talvez com 90 quilos, né, bem seco, mas eu acho que com o próximo bulking que tu fizer, tu vai ficar com mais de 90 quando tu ficar seco. Acho que não vai... Hoje não 1,90m. Tá, e qual é a Hoje- próxima acima? Hoje tu tá com 95. 95. Eu acho que tu vai terminar o cutting com uns 87. Sério? A cara de pânico que ele fez. 88. É, isso aí. Eu tenho que estar aprendendo a lidar com isso também, entendeu? Que o meu problema lá em casa é cada vez que eu piso na balança e, na verdade, eu tô menor. Isso é uma loucura na vida da gente. Porque Mas antes eu não. olhava e ficava feliz. Hoje... Não, mas é a questão da composição corporal, né? que a não, gente eu sei, eu tô Mas ligado, eu- mas mas- ainda é mas- tudo muito novo pra mim, né, cara? Mas eu gosto da categoria... Tem o culturismo clássico da NPC, que daí, os caras estão muito grandes, mas na IFBB tem umas categorias ali que dá para imaginar. Por exemplo, a que eu subi, a Body Shape, ela não tem peso. Ela é só por altura. E daí já... E ela Mas daí também não é justo, né? Pode pegar um cara de 1,90 e ser um monstro. Mas, cara... Que esse não- cara mas seja isso tu. aí- Mas o cara vai no fisiculturismo normal, entendeu? Mas Ele aí não vai a na- própria, o próprio padrão estético que eles buscam traz um... Porque ela é de sunga, ela é que nem o culturismo clássico. Todas as a Classic categorias Physique. fitness, elas são por altura, elas não têm peso. Então, a wellness, men's physique também é por altura. Mas... Men's Physique é da bermudinha, né? É. Opa. Sim. Mas acaba que vai se criando um padrão, então não fica tão, né, que nem as meninas. Tem meninas da minha altura que tem 10 quilos a mais que a outra no palco, mas é pelas proporções. Exato. Porque, por exemplo, eu não poderia ir na culturismo clássico. Eu tenho 1,66 m, eu pesei 75 de manhã. Eu teria que pesar 66 no culturismo clássico. Imagina, cara. Impossível. E na Classic Physique da FBB, acho que eu poderia pesar 70. Cara, eu subi com 75. Para chegar a 70, só se eu me enchesse diurético, fosse uma banheira, ia chegar lá, talvez sem vida. E aí a gente trabalhando com probabilidade, a gente já aumenta o risco. Exato. Né? Então, assim. Então tem que ajustar qual que a gente mas vai. se a gente tiver vai mais competir. perto, entendeu? Não tenha pressa. Mas vai ser. Vamos Eu- botar numa de sunguinha, Não, né? Às tá bom, vezes- mas eu posso ter uma ideia, né? O que eu Não, quero? por isso Eu que quero poder ir fazer na que eu puder estar maior. Claro, então, por isso que eu te falei, essa aí, a Body Shape é Essa legal, é a ela não intenção. tem limite de peso, e de repente tu pode ir até num fisiculturismo mesmo, até X peso, enfim, vamos ver mais perto. Mas já vai treinando as poses de clássico já. Eu não sei fazer nenhuma pose. Sabe? Vai ter que começar a treinar, irmão. Não Que sei, cansa, eu não cara. consigo. Cara, Cansa muito. eu não Meu, consigo nem Cansa fazer Dá bem cãibra, nas né? costas, muito, tá ligado? cara. Não Cansa consigo enxergar muito minhas fazer costas, pose, né? irmão. Cara, Eu não tenho também, pode tu ser vê isso. Tu vê a galera ali no ofegante ali na hora das poses, se tremendo. Aham. Imagina só, o pessoal criticava ali criticava, que eu não acompanho muito mais, o Ramon, que
os melhores do Brasil aí na Clássico, porque ele tremia no palco, um cara com toda a assessoria, com os melhores profissionais junto, e mesmo assim ele tremia ali na apresentação, né? Então tem que treinar bastante, irmão. Tem que treinar. Mas eu sei que a responsabilidade aumentou, né? Porque agora eu tô com assessoria nutricional, assessoria médica e assessoria de treino, né, Carol? Vamos começar esse trabalho aí, porque o que o Renan falou, às vezes a gente inicia uma preparação e só depois a gente define a categoria, porque a gente não sabe também como tu vai responder no cutting. É meio que a categoria te escolhe, né? Exato. Não é muito eu Exato. escolho no início, né? Depois pode mudar. Como é que faz? Mas A gente já- monta mas um já- grupo do WhatsApp? Eu acho uma ótima ideia. Pra discutir. Mas, assim, eu eu acho mando que tem que diariamente ser- meu histórico, que aconteceu. Tem que Como é que ser, nós vamos tem que botar ser o GPT honesto o junto? negócio. Eu falo com o GPT e depois vem pra vocês. É. Porque tu não sabe, né? Eu uso a consultoria do GPT bastante. Ai, Deus. Tem algumas críticas. Te prepara. Hã? Não, diz pra ela, te Só prepara. tem Não, crítica. mas é. Ontem a gente botou no. É que o GPT dele é enviesado, porque Ah! a gente Como a gente ensina. Tendencioso. a gente- Que não, é absurdo! porque Tá dizendo que eu treinei ele pra quem pra não ser assim. sabe, a gente pode treinar o chat GPT e ele vai Sim, aprender a responder ver com- conforme na base no que nós ensinamos Aham. pra ele, né? O jeito de Então, a gente vai conversar com o chat do Vitor e ele responde as coisas que o Vitor quer ouvir. Ele Posso dobrar a conseguiu dose? manipular o GPT. Posso dobrar a dose? Talvez não seja recomendado, mas se tu quiser. ajustar tal detalhezinho aqui, ó, até dá pra fazer por pelo menos 8 semanas. É muito bom, né? Vai te então, despedindo, né? Vai arrumando espaço aí para mobilidade, treino de 2 horas, todos. Não sei, vamos, né? Aí ajustando as coisas aí. Só esperando as cenas dos próximos capítulos. Aham. Não, mas ela chegou aqui dizendo que ia garantir o troféu no ano que vem. Sim, vamos trazer o bonequinho para casa, de qualquer isso aí. jeito. É isso aí. Carol Dulu, obrigado pela presença, por dividir com a gente esse momento de transformação. Depois, né, o que tu transforma nas outras pessoas ao longo do desenvolvimento da tua carreira profissional, né, atendendo as gurias aí na parte de treinamento. Deixou muito para nós, eu agradeço bastante a tua presença. Eu que agradeço o convite, podem me convidar sempre, porque tu sabe que eu sou bem cara de pau, gosto de conversar, falar sobre isso. Musculação é meu mundo, é minha vida. Eu atendo muito mulheres, mas eu também tenho muitos alunos homens, inclusive como personal eu atendo mais homens do que mulheres hoje. E é bacana isso como mulher, porque ao longo do tempo eu fui construindo o meu espaço com muito respeito. Né? Então, a mulher na educação física ela tem que se impor, ela tem que mostrar que sabe, que entende que ela está ali para trabalhar, não está para desfilar e ouvir piadinha, né? Tem muito isso. Mas eu fico muito orgulhosa do espaço que eu conquistei, da admiração das pessoas, dos meus alunos homens, do respeito que eles têm por mim e eu por eles. Então, eu gosto da musculação de uma maneira geral, gosto muito do esporte, me incentiva muito a ajudar alguém que saiu da obesidade para se desafiar ainda mais, né? Para coroar, assim, vai ser a cereja da tua transformação, esse desafio maior. Então, me sinto muito honrada por isso também. Muito obrigada a vocês pelo espaço. Tamo junto. Doc, Nutri, obrigado mais uma vez aí pela presença. E eu que agradeço, é um É prazer sempre um- poder participar desse programa. Com certeza, sempre um grande prazer. O Doc que vem de Santa Cruz do Sul, pega uma estradinha, A né? 200 por hora. Ah, Doc, Que isso, cara. vamos Não. editar aí. Na mais próxima me convida. Isso era brincadeira, né? Mas na próxima deixa eu dirigir. Não. Pessoal, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Se tu chegou aqui é porque tu curtiu esse conteúdo e entendeu que ele tem relevância. Curte, comenta, compartilha, não custa nada, a gente faz de coração. Esse já é o 3º episódio em 2 dias, a gente tá indo pro 4º, maratona, só pra nunca faltar. Toda semana, um bom episódio do Jogo pra você. Pega e compartilha com aquele seu parceiro, amigo, quem tu acha que essa mensagem também vai fazer sentido, porque acredite, é compartilhando que a gente cresce e evolui e impacta pessoas. Muito obrigado, até o próximo. Tchau!